um episódio da MesaCast aqui na Frias Neto Consultoria de Imóveis. Olá, hoje o bate-papo é com 3 corretores especialistas e parceiros daqui da nossa empresa. Estamos com a Flávia Castilho, que é gerente de locação, Andressa Moreira, corretora de locação especialista em imóveis corporativos, e Henrique Serafim, corretor de vendas de imóveis prontos de terceiros de alto padrão. Contem para a gente aqui como que foi a trajetória de vocês e há quanto tempo vocês estão na empresa. Oi, eu sou a Flávia Castilho, gerente comercial de locação hoje, né? E queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Estou na empresa aqui há 21 anos e iniciei como estagiária, né? Então, trago uma bagagem de muito aprendizado, muita mudança, mas o principal são as oportunidades que nós recebemos. Então, eu sou uma prova do que, se você se esforçar, tiver apto, você consegue agarrar e abraçar essas oportunidades que a empresa proporciona. Então, entrei como estagiária, né? A empresa ainda era pequena, num cenário que as oportunidades foram acontecendo naturalmente. Passei por várias áreas administrativas, confecção de contrato, manutenção, vistoria, renegociação de aluguel, cobrança. E foi quando eu me encontrei na área financeira da empresa, tive uma oportunidade. E lá, naturalmente, eu participei de atender proprietários, fazer pagamentos, na época ainda em cheque, muito primitivo, mas a gente tinha. E aí veio essa veia comercial, O meu gestor, na época, identificou essa aptidão e fez o convite para eu ingressar na área comercial. Foi aí que eu tive uma oportunidade, em meados de 2007, de gerenciar uma segunda unidade da Frias Neto, onde lá a gente teve operação comercial de vendas, lançamentos e locação. Então lá, não só administrativo, foi quando eu vi o trabalho, a essência de uma imobiliária de fato, como que aconteciam os negócios, as transações, e esse despertar, que é um serviço muito único que nós prestamos, essa assessoria ao cliente. Então, a partir desse momento, eu fui me desenvolvendo nessas áreas, voltei para administrativo um período, e aí voltei novamente para o comercial, mas tudo evoluindo, num degrau de oportunidades. Então, eu trago aqui minha experiência, hoje à frente de uma equipe, nós somos aí 15 corretores do comercial, da minha equipe, o total são 3 equipes, mas passei por vendas, por lançamento, por administrativo, e o que eu quero colocar aqui para todos, é essa persistência. As oportunidades surgem para quem está preparado. Então, é uma área que é muito rica e oferece muitas oportunidades, uma empresa muito próspera. Então, eu sou aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. 21 anos, hein, Flavinha? 21 anos. Puxa vida, parece ontem mesmo que aquela estagiária bonitinha chegou assim na empresa, toda arrumada, toda linda. Já é uma vida. Sim, foram 11 gestores, eu fiz a conta. Eu tive 11 gestores nessa trajetória. Puxa, então, é muito aprendizado. E eu queria colocar, só para finalizar aqui um pouquinho, a minha parte da minha trajetória, eu sempre me espelhei no que as pessoas tinham de qualidade. Então, sempre busquem olhar, porque todo mundo tem um lado bom. Então, eu me baseava em quem ia bem, em quem brilhava, o que aquela pessoa está fazendo diferente, o que ela tem de positivo para me agregar. E esses gestores sempre contribuíram com alguma coisa para o meu crescimento. Seja o lado bom ou ruim, seja para falar, isso eu não vou fazer quando um dia eu for gestora. Mas aí eu fui aprendendo. Então, depende de cada um de nós, fazer a diferença onde a gente estiver. Ah, que legal. E daí, Andressa, como foi a sua trajetória? Quanto tempo está na empresa? Também é bastante tempo, Bastante. Olá, meu nome é Andressa Moreira, eu sou corretora de locação hoje, na imobiliária Frias Neto, mas a minha história começou há um bom tempo atrás, Eu iniciei na Frias por volta de 2006, no setor administrativo. E de 2006, para cá, eu passei por vários setores dentro da imobiliária, gestão de clientes, jurídico de locação, setores os quais eu puderam me proporcionar uma bagagem, muito aprendizado. Por volta de 2020, 2021, no olho do furacão, da pandemia, foi um momento em que cada gestor, na época era o departamento que eu estava, ele tinha que se preparar e aprender
a negociar um pouco mais. E a gente diz, né, que na época da pandemia foi muito complicado, né? Todos sofremos muito, mas nessa época também a gente acabou aprendendo muito. Aprendendo o quê? A negociar. Na pandemia tudo era negociação, né? Era negociação para um pagamento de aluguel, para uma desocupação. Então, no olho do furacão, mesmo com aquela situação complicada, eu acabei aguçando um pouco mais o meu poder de negociação e acabei gostando. Quando passou toda a tempestade de pandemia e tudo mais, né, eu participei de uma reunião do departamento comercial e ali eu pude enxergar uma grande oportunidade, porque o comercial hoje nada mais é que negociar o tempo todo, né? Negociar, negociar. E isso, né, como eu aprendi isso na pandemia, aquilo acabou me puxando ali um fio. Por que não ir para o departamento comercial? Foi quando aí eu pedi a oportunidade para a diretoria e eles me deram. E aí foram, hoje, né, são aí mais 5 anos no departamento comercial da Frias. 5 anos consecutivos como corretora, né, campeã do departamento de locação. E fazendo um trabalho assim belíssimo, né, nesses imóveis corporativos, né? Sim. Realmente muito, muito legal. Sim. E Henrique, e você? Também bastante tempo aqui conosco, Tanto né? tempo, Feliz, olá, pessoal de casa. No próximo mês eu completo 13 anos de Frias Neto, né? Iniciei aqui como estagiário também, quando eu fazia faculdade no departamento de manutenção. Logo depois já consegui ser efetivado, fiquei um tempo em manutenção, recebi uma oportunidade depois do departamento de gestão de clientes, gestor de carteira, né? E depois uma outra oportunidade como coordenador de gestão de carteira, né? Essa oportunidade foi o grande pulo, né, na minha jornada, que eu ganhei muita experiência, igual a Andresa comentou, em negociação, conflitos, intermediações. Então isso me deu bagagem para chegar até a corretagem, né? Então, sem palavras, essa trajetória aí parece que foi uma escalada, assim, muito boa, muito boa. Puxa, que legal. Então, veja só, do administrativo, você foi convidado para ir para o comercial, do comercial de locação, foi convidado para ir para o comercial de vendas de imóveis prontos e especialista em alto padrão também. Primeiro, contente. iniciei essa trajetória no comercial de locação, né, na corretagem de locação, onde me especializei lá em alto padrão e também em imóveis comerciais, né? Diferente da Andresa, que era galpões, eu fazia mais a parte de imóveis comerciais, né, rua. E nessa época nós criamos o departamento do For Business, né? Que foi muito magnada, legal. uma ideia fortes e cada vez mais fortes. muito assertiva, né? Que fez especialistas, né? Trouxesse mais clientes fortes aqui para a cidade, né? E agora, recentemente, né, um ano praticamente, que eu passei a ser corretor de vendas, né? De terceiros imóveis prontos e me especializando em alto padrão. Olha que interessante, né? Três pessoas muito valorosas que estão aqui conosco há tanto tempo, que nos enchem de orgulho de estarmos juntos nessa mesma trajetória. E os 3 vieram do administrativo e acabaram seguindo para o comercial, né? E mais uma outra coisa interessante, os 3 passaram pela gestão. Flavinha, você pode contar para a gente o que é essa gestão? O que faz essa gestão de carteira? Claro, com certeza. O nosso trabalho aqui é muito único, né? É voltado para realmente atender a experiência do cliente. Então, seja ele o proprietário, seja ele o locatário, o gestor é como se fosse um sistema do banco, que você tem um gerente para cuidar da sua conta. Aqui nós trabalhamos igualzinho. Então, o gestor, ele entende, desde que nasce a locação, ele conhece o imóvel, ele conhece as tratativas, ele conhece a negociação, os reajustes, se tiver algum problema de manutenção. Então, ele é a pessoa do contato do cliente com a empresa, né? Ele permeia depois com as áreas em volta. Então, nós trabalhamos muito nessa questão, como a Andressa e o Henrique bem colocaram, das negociações. Por quê? A gente quer realmente atender as partes. A imobiliária tem esse objetivo, né? De conciliadora. Então, nós trabalhamos
para as pessoas. O nosso objetivo é esse, né? É realizar bons negócios. Então, o papel do gestor é fundamental, ele funciona muito bem aqui na nossa célula, né? Eles foram gestores primes, então dentro da mesma gestão, ainda nós temos os primes que cuidam de carteiras mais volumosas, de imóveis mais específicos, e todo o treinamento é voltado para a excelência do negócio e voltado para a experiência do cliente. Como nós dizíamos antes, Flávia, o gestor é o pivô, né, do cliente externo para a imobiliária, né? Ele tem que estar por dentro de tudo que acontece no imóvel, de contrato, de tudo que for relacionado ao imóvel, o gestor é o pivô dele aqui dentro, né? Para que ele possa ajudar e resolver as situações. Além de tudo isso, né, como a gente vive dizendo, o departamento de gestão ele é uma grande escola, né, para o próximo degrau aí, que é o departamento comercial, porque é onde você aprende, né? É a negociação direta. Negociação pura, né, atendimento ali, direto, isso é uma escola. Enriquecedor, né? Pega tudo. Uma faculdade, na verdade, é escola, faculdade já. E foi difícil, assim, para vocês tomar a decisão de sair do CLT e ir para uma profissão onde não tem o salário mensal definido? Eu acho que é um amadurecimento, né? A gente começa a Teve medinho aí? Teve, não nem? Teve um pouquinho, né? Teve, não. Não. Assim, a gente fica bastante ansioso, né? Nesse período. Como a gente negocia bastante, a gente acaba vendo muita oportunidade passar na frente, né? A gente fala assim, nossa, a gente pode estar do outro lado, né? A gente pode estar fazendo acontecer tudo isso que está acontecendo. Então, a gente fica ansioso, né, com todo o processo. É um tempo que você amadurece até você ter certeza que você quer aquilo, mas que é muito satisfatório mesmo. Olha, eu confesso que eu tive, né, e olha que eu não sou uma mulher de ter medo, né, mas tive um pouquinho, sim. No começo foi um pouco desafiador, né, porque, afinal, eu vinha de muitos anos aí no regime seletista. E aí, de repente, né, contar com o incerto e, além disso, né, mergulhar no mundo comercial dá um pouquinho de medo, né? Chegar no final do mês, querendo ou não, é o brasileiro, chega no final do mês, tá ali, mas quando passa o primeiro mês, o segundo, você, né, vê que tá tudo bem, que tá caminhando tudo bem, aí é só, né, aperfeiçoar e trabalhar cada vez mais. E se, né, hoje me perguntassem, você voltaria? Não. Não voltaria hoje, né? Não voltaria para o regime seletista. Os clientes não vão deixar. Acho que não. Que bom que não. É engraçado, Alisa. Não sei se aconteceu com você também na época de gestão. Os próprios clientes, vários comentavam, por que você não trabalha no comercial? Você tem uma facilidade de resolver as coisas, você gosta de negociar. Legal. Isso vai incentivando, vai amadurecendo nossa ideia e vai criando força, né, para fazer isso daí. Que às vezes falta a coragem daquele medo, né? Só que com os incentivos aqui internos e dos clientes, né? A empresa deu força para vocês? Muito. Ai, que bom. Muito. Sim, apoiou bastante. Bom, com certeza. E o que a corretagem oferece que a carreira tradicional não proporciona? E, na opinião de vocês, por que escolher a profissão de corretor? Oportunidade. A carreira de corretor oferece oportunidade todos os dias. Um dia diferente do outro. Um dia diferente do outro. Sim. E você cria suas oportunidades dentro do mercado, né? Todos os dias, igual você falou, você acorda cedo e se não tiver nada programado, você tem que criar uma oportunidade para você oferecer para algum cliente, atender alguma família. Então, isso. A grande diferença é essa, né? Você cria sua agenda, né? Se organiza para isso, diferente do CLT, que você tem uma programação, né, a fazer durante o dia, tem as suas funções, né? Meu ponto de vista, mas esse. Não, eu gosto bastante porque a gente tem a aptidão de pessoas. A corretagem, se você gosta de pessoas, esteja na corretagem, porque a essência é essa, é relações humanas. É muito amplo. A gente aqui aprende um pouquinho de tudo. Um pouquinho ser advogado, um pouquinho ser contador, um pouquinho psicólogo, engenheiro, arquiteto. Então, é muito rico, né? Não é só ser corretor. Não, é uma assessoria completa que a gente presta. Então, é satisfatório. Brilha os olhos, né? Como a Andressa fala, não tem segredo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a carreira de corretagem, né?
É engraçado que hoje no mercado as pessoas perguntam: o que você faz? Sou corretora de imóveis. E tem ainda, né, algumas pessoas, mas corretora, o que uma corretora faz, né? Tudo, né? Como a Flávia disse, né? É, nesse meio da corretagem, a gente aprende a lidar com diversos, né, tipos de pessoas e situações. E disso tudo, você tem que aprender a negociar, né? Você tem que aprender a se destacar naquele meio. E um outro detalhe muito importante, a carreira de corretagem, ela depende exclusivamente de você. O seu sucesso depende de você. Se você é um bom corretor, o que é ser um bom corretor, né? É um bom atendimento, é sempre estar ali, né, apto a atender. Então, isso vai te ensinando. Todo dia você aprende um pouquinho mais. Todo dia você aprende a ser melhor, todo dia você aprende a negociar de uma forma melhor, né? Você aprende a sair de saias justas, você aprende que o mercado lá fora só depende de você. Então, é muito diferente hoje de um regime seletista, que você chega e já tem ali a sua rotina, né? Geralmente predestinada. A corretagem hoje eu digo que você tem flexibilidade e o poder está na sua mão. Só depende de você. Então, acho que isso é um diferencial muito grande hoje, né? Evolui sempre, né? Igual você falou. Sempre em constante evolução com as coisas que acontecem no dia a dia. Exatamente. E cada negócio fechado é uma vitória, né? Quando É você vitória. sai da mesa e É fala... uma satisfação. É uma satisfação você ver. satisfação. Desde o menor negócio até o maior. Exatamente. É uma satisfação imensa você fechar algum Exatamente. negócio. Nossa, nem me fale. E quais foram os maiores aprendizados, assim, na jornada de vocês até hoje? O que vocês acham, assim, uma coisa marcante de aprendizado? O que vocês acham? Olha, eu acho que resiliência, porque é um mercado que não é todos os clientes que você vai atender que você vai conseguir fechar negócio. Então você aprende muito, né? Então eu acho que isso é o maior ganho, né, na corretagem. E o que a Flávia e a Andressa falaram também do conhecimento de diversas áreas. Você conhece todo mundo, você abre portas, então eu acho que o maior ganho da corretagem é esse. Eu, como satisfação pessoal, posso dizer que é liderar uma equipe campeã, né? A minha satisfação como gestora é empoderar as pessoas que estão comigo. Então, é extrair o melhor de cada um deles, né? E você faz com maestria isso, né? Eu acho que a gente busca essa excelência porque nós estamos na ponta. Então, o primeiro contato do cliente com a empresa somos nós, a linha de frente que a gente chama aqui. Então, tem que ser foda, né? Tem que ser boa. Então, é uma grande satisfação minha como gestora. Me encontrei pelas relações humanas que eu construí ao longo dessa jornada e é realmente formar pessoas boas, qualificadas para atender. Na minha opinião, né, para mim, o maior aprendizado foi a autoconfiança, né? Eu tenho uma história um pouco interessante, né? Eu vim da área fabril, né? Eu era tecelã, virava tear, trabalhava em chão de fábrica, né? Fazia turno e ficava ali, afastadinha ali. Então eu via aquelas pessoas bonitas, bem arrumadas no escritório. Eu falava, nossa, um dia eu quero trabalhar no escritório. Um dia eu quero ter essa postura. Mas eu não acreditava em mim. Eu falava, não, mas não é para mim. Sabe aquela velha frase, não é para mim? Sim, é para você. Eu acho que esse foi meu maior aprendizado, porque um dia eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade, é para mim? Sim, por que não? E todo dia, quando a gente está fechando um negócio na mesa, essa foi uma coisa que eu aprendi. Um dia a menina do chão de fábrica se perguntou, é para mim? Sim. Todo dia que eu estou fechando um negócio, eu falo, nossa, acho que eu não vou conseguir fechar, tá difícil. Vou sim, é para mim sim. Então, o maior aprendizado da corretagem, acho que principalmente para uma mulher hoje, né, no ramo industrial, é para você? Sim. É para mim e eu vou conseguir. Então, meu maior aprendizado foi isso, foi a autoconfiança e acreditar no meu potencial. Como profissional, como mulher, tudo. O ganho de confiança, né? Quando você vai ganhando confiança, você vai se transformando, se desenvolvendo. Sim. Isso aí não tem o que pague. Realmente, é trabalhar, estudar, na verdade, e Nunca parar. Nunca parar de se nunca parar. E estar em um lugar que ajude o crescimento, favoreça o crescimento, né? Eu acho que isso é super importante. Exatamente. E você falou, eu acho que vocês três têm graduação, né? Sim. Fale um pouquinho, você é formada? Bom, eu sou formada em administração de empresas, né? Atuei pouco na área, né? Apesar de ter trabalhado muito tempo aqui na Frias, na área seletista, mas hoje a profissão do coração é a corretagem mesmo. A maior faculdade é o dia a dia, né? Que a gente vive. E você, Henrique? Também sou formado em administração. Tenho uma outra formação que pouca gente sabe, que eu sou técnico em mecatrônica,
Mas eu nunca trabalhei. Você sabia, né, Flávio? Não sabia, né? Mas Então, tudo isso ajuda muito na formação tudo da é conhecimento, pessoa. tudo ajuda a desenvolver. Conhecimento. Exatamente. Sim. E alguns cursos lá relacionados à área também, né? Da corretagem. Né? E você, Eu tenho técnico em administração, técnico em contabilidade, formada em administração, bacharel, né? Pós-graduação em negócios imobiliários, estou cursando MBA também, em marketing. o pessoal não para. O pessoal não para, né? É trabalhar, estudar, fazer curso direto, né? Muitas palestras. É muito gratificante a gente ver isso, porque realmente não pode parar. Realmente não Jamais. pode parar, né? Agora, voltando um pouquinho assim para o lado da locação, que o Henrique já passou na locação, agora está em vendas, mas, Andressa, assim, na sua opinião, o fato da Frias Neto oferecer garantir os aluguéis é importante? Demais, Elisa. Porque o que acontece? Hoje o mercado imobiliário, ele é competitivo, né? Mas aí a gente chega a ser uma competição às vezes desleal. Por que o desleal, né? A gente percebe, vê várias imobiliárias hoje na cidade praticando o aluguel garantido. Mas tem as entrelinhas, né? Tudo aí tem as entrelinhas. O que é um aluguel garantido hoje? Um aluguel garantido hoje é quando o proprietário deita a cabeça no travesseiro e ele sabe que o aluguel dele, indiferente de qualquer coisa, ele vai receber. Então, por exemplo, hoje nós temos aluguel garantia total, né? O que é isso? Nós garantimos aluguel até a prolação da sentença, né? E o que a gente vê outras imobiliárias praticando no mercado? A frase garanto aluguel, mas como? Garanto até, nas entrelinhas, 3 aluguéis, né, até o ingresso da ação. Isso hoje não é uma real garantia de aluguel, né? Então hoje, infelizmente, a gente ainda vê muitos proprietários, né, acreditando e caindo nessas entrelinhas. Né? Lógico, não é o mercado deles, né? O que é óbvio para a gente não é óbvio para eles, mas eu acho que uma imobiliária de boa fé, de boa conduta, ela deve explicar ao proprietário o que é realmente, né, uma garantia de aluguel hoje. Então esse é o nosso grande diferencial que a Frias oferece de melhor, né? E que infelizmente a gente vê que o mercado aí tenta copiar, mas aí acaba, né, tendo muita pegadinha no meio disso hoje. Então é o que eu costumo aí orientar os meus clientes hoje, né? O risco disso. Ah, legal. Flávia, na sua opinião, a parte jurídica aqui da empresa, que nós temos 4 advogados internos, mais um escritório terceirizado, né, de advocacia, você acha que é um ponto forte também? Sim, com certeza. A Serisa faz toda a diferença no mercado imobiliário, né? Porque você tem a segurança de um bom negócio. Negócio todos fazem. Alugar não é difícil, é fácil, não é difícil. Você vai lá e o imóvel está em oferta, você leva um locatário. Agora, quem você vai colocar dentro do imóvel? A curadoria de uma locação, ela começa antes. É o cuidado com a documentação, é o cuidado na visita. Os nossos corretores acompanham as visitas, tá? Então, esse é um diferencial. O imóvel, ele é tratado e visto como o bem que tem que ser. Não é levianidade. Ai, não, eu vou lá, alugo para você e coloco alguém lá dentro. Eu falo, a locação é um casamento. Diferente da compra e venda, que você aperta as mãos no momento da escritura e cada um segue sua vida, a locação não. O locatário vai estar lá. Então, nós prezamos por isso, tá? A gente responde por isso. E aí que entra o nosso corpo jurídico. Então, toda a demanda, ela tem a extrajudicial, a gente é muito conciliador, a gente evita ao máximo o judiciário, porque a gente entende que as pessoas também, né, cada um no seu momento, então a gente cuida, zela pelas partes, para que seja saudável, e a parte jurídica vem para justamente adequar essas situações. Então, dentro aqui do nosso corpo jurídico, que a Frias é muito forte, né, é reconhecida já por isso, né, não é novidade. Nós temos o escritório do Dr. André, que nos auxilia também, que é hoje um nome muito forte na cidade, né? Cresceu junto com a Frias Neto, né? Somos parceiros aí de longa data e sempre com êxito. Já acompanhei algumas demandas judiciais, então a gente consegue hoje falar, eu realmente consigo te assessorar juridicamente, fica tranquilo, você está em boas mãos. Nosso contrato é muito bem redigido, né? Então, tudo pensando para evitar realmente um dissabor. Mas aí a gente tem todo esse corpo jurídico que consegue. E é importante salientar, né, que o departamento de gestão ele é preparado também para isso. Hoje a Frias ela é muito voltada, né, tem o olhar muito voltado para isso, que sempre um bom acordo para que fique bom para as duas partes, né?
Então, hoje a gente tem isso hoje muito aguçado na Frias, chamar ambos aí para uma negociação, para conversar, né, para que não tenha nenhum tipo de resquício negativo, né? Então, isso acho que é muito importante numa imobiliária hoje, né? Sentar, conversar com seu cliente, tentar um acordo, e hoje isso é uma prática nossa comum, né? Aí no mercado, hoje é um diferencial também, né? A gente segue a risca, a lei do inquilinato, nossas práticas aí são sempre transparentes, sempre de conciliação, a gente busca realmente sempre o melhor. E a parte, assim, de marketing, de TI, eu acho que a gente também é bastante forte nisso daí, né? Porque nós temos o BI, que nos ajuda muito. Assim, faz anos que a gente já trabalha com BI, né? Então, é uma coisa que traz respostas para a gente para fazer um trabalho mais assertivo. Eu queria saber como... As ações do marketing são sempre pioneiras aqui na cidade, a gente consegue bastante retorno através dessas ações. O TI, sem comentários também, o pessoal sensacional. Muito parecidos, que a gente precisa muitas vezes também, mas o marketing, total diferença no nosso resultado final. Eu acho que eles participam, assim como os demais departamentos, participam e tem uma grande fatia nesse bolo E pensar, dos resultados. Né, que nós temos o trabalho personalizado. Então, é uma placa que tem a metragem do seu imóvel. Ela tem... A gente pensa em cada imóvel que entra conosco aqui. Né? Toda segunda-feira tem um trabalho também de gestão, junto com a diretoria. Então, a gente olha para o nosso estoque, olha como que está sendo visto, olha a inteligência artificial, que vem muito nos ajudar, não tirando o corretor da linha de frente ainda, mas nos ajudando muito, né? São tendências que vão surgindo e a gente está sempre, né, aprimorando. Sempre a gente escuta por aí as perguntas, por que a Frias Neto? Porque a Frias Neto está sempre procurando inovar, né, de acordo com o que o mercado pede, com o que o cliente pede, né? Todos os departamentos aí, né, TI, marketing, entre vários outros, suporte, a cada dor que é levada é tomada uma ação sobre isso, né, é resolvido, é analisado, né, não é uma pessoa, é todo um corpo que senta para, né, avaliar. Então, acho que hoje a Frias ela tenta proporcionar o que tem de melhor, né, no mercado aí, para atender os clientes aí com firmeza, né, com toda a dedicação. Então, a Frias Neto esse ano está completando aí 36 anos de atividades, né? É realmente uma empresa que não para, sempre busca novidades, informações, e estamos aí com mais de 200 pessoas, né, entre corretores e colaboradores. E assim, se eu tenho um imóvel, eu vou deixar na Frias, que caminho ele segue aí dentro? Como que é? Sim, Celisa, quando o cliente nos procura, né, para deixar seu maior patrimônio, que é o imóvel, né, aqui na Frias Neto, nós temos todo um trabalho que se inicia desde conhecer o imóvel, coletar documentação para ver como que está juridicamente esse imóvel, e a gente tem todos os dias no departamento de vendas um comitê no qual a gente precifica de acordo com o metro quadrado da região, no bairro, construção. Nisso a gente acha o valor correto, né, que é vendido esse imóvel, que vale o imóvel, e a partir disso a gente já consegue fazer a divulgação, né, desde que assinado todas as autorizações. O nosso banco de dados ajuda bastante, né? Ajuda. Nós temos nos ajuda muito a fazer. Nós temos um banco de dados que facilita muito, né? O nosso sistema, como a gente faz diversas transações, desde locação, vendas e lançamentos, a gente consegue coletar os dados lá para saber quanto que foi vendido um imóvel há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, naquela determinada região. Isso é uma ferramenta excepcional, né? Para nos ajudar. E na locação, assim, então daí, esse comitê, explica aí como que é esse comitê. Sim. Bom, aí o cliente ele tem a opção de colocar e deixar o seu imóvel para venda, ou para locação, ou para ambos, né? Então, o primeiro ponto, o corretor ele quer conhecer, ele deve conhecer o seu imóvel, né? Então, ele vai até o imóvel conhecer, fotografar, né? Entender. Tem esse negócio de mandar foto para fazer não, o preço? Imagina, de jeito nenhum. O corretor que faz isso é corretor, hein, gente? Né? Ó, sai fora desses corretores aí. O imóvel manda uma foto, fala quanto vale. A gente não faz assim, então. Como que a gente vende o que a gente não conhece?
né? Começa por aí, né? Um corretor vender o que não conhece, não vai ter propriedade para negociar, né? Para trabalhar. Bom, então o corretor ele vai até o seu imóvel, vai conhecer o seu imóvel, entender, né, o seu imóvel à disposição, traz esse imóvel para Frias para um comitê matinal. Esse comitê ele acontece todos os dias, né, ali no primeiro horário, né? E esse imóvel, o seu imóvel é apresentado para mais um grupo aí de corretores, todos eles, né, especialistas, preparados. 40, no caso de locação, mais de 40 corretores. De locação mais de 40, hoje aí quase 45 corretores. E em vendas a gente faz em 30 também, né? Tá vendo? Então, mais de 30 corretores a gente. Então é opinião de várias pessoas. Então primeiro que a gente pega a opinião, apresenta o seu imóvel. Então o seu imóvel ele tem 45 vezes, né, de chance de ser alugado, 30 vezes de chance aí de ser vendido, né? São 30 pessoas oferecendo para venda, 45 para locação. Então é feita essa avaliação com base em comparativos aí, né, que a gente tem no nosso banco de dados, comparativos do mercado, comparativos atuais, tá? E aí é feita essa avaliação e aí é passado esse valor de avaliação para o cliente e aí ele vai desejar, né, ele vai escolher para que modalidade ele quer deixar. A partir desse momento, né, é feito toda a documentação, apresentado tudo certinho, e aí esse documento... É com papel ou é digital? Como que é essa? Digital, Tudo digital. o digital hoje, né, é praticidade para a nossa vida, né, não tem mais essa de imprimir documento, de ir até o cartório, enfim. A gente facilita para que esse imóvel vá para o mercado muito rápido, então a gente procura ser o mais rápido possível. Então esse imóvel vai para o mercado e aí os corretores começam a trabalhar o seu imóvel. Alugou o seu imóvel, teve as visitas acompanhadas, como a Flávia colocou, né? Se tiver algum ponto importante, nós vamos passar aí para o proprietário. Vamos dar feedback ao proprietário de como estão as visitas, né? Precisa de uma pintura, precisa de limpar, é necessário limpar o imóvel. Isso, porque foi feita uma vistoria também. Exatamente. Vistoria que foi feita. Exatamente. Né? Tem também nos casos aí, hoje, a gente conta muito com os imóveis exclusivos, né? Os imóveis exclusivos hoje têm um grande peso aí também no mercado, porque hoje a gente nós podemos oferecer as fotos profissionais, temos aí nosso videomaker, né? Que é aí da Frias mesmo, vídeos. Então, tudo isso para enriquecer a apresentação do seu imóvel no mercado hoje. Feito isso, alugamos. Fizemos visitas, alugamos. Aí vai para o departamento administrativo, aí, que é quando começa, né, Flávia, o casamento ou locação, né? Isso. Sim, aí além do contrato de vistoria, que eu já comentei anteriormente, tem um laudo, né? Então aí o nosso laudo ele é muito reconhecido no mercado porque pela excelência e a qualidade da riqueza de detalhes. Então ele é feito internamente por nosso corpo de vistoriadores com uma frota própria da empresa, tá? E é rico em fotos e detalhes. Então são várias laudas de páginas com uma riqueza. E ainda assim, após, né, a confecção dele, a gente tem as gestoras que acompanham esse processo, que cuidam para que ele seja administrado durante a locação, tá? Até a rescisão, onde minimiza os conflitos na hora da rescisão. Porque ali tem a qualidade da tinta, a cor. Então, ele é muito rico em detalhes mesmo. É um trabalho bem completo. A Frias também, ela dá um prazo para que o cliente possa conferir esse laudo, né? Tanto o cliente proprietário, né? Quanto o inquilino, ele pode conferir esse laudo, né? Porque esse documento é o documento que é utilizado para fazer a rescisão de uma locação. Então, o cliente ele pode conferir junto com a gente, ver se está tudo ok, né? O cliente acaba nos ajudando nisso também, né, Flavinha? Sim, perfeito. E agora vamos puxar um pouquinho pro lado feminino da coisa. Pergunta aqui para as duas, né? Como que é trabalhar num segmento que é tido mais como masculino, né? Desafiador. Você é especialista em galpões comerciais, industriais e logísticos. Sim. Como que é? Sim. Como que é o seu dia a dia aí? Conta pra gente. Gente, é maravilhoso. Pra Flávia e pra você, né? Bom, não vou mentir, né? Hoje o mercado de galpões, o mercado industrial, como a Celisa disse, ele é bem masculino, então é um desafio enorme, né? É para quem gosta de desafio, inclusive. Mas, assim, eu acho que, como eu disse lá atrás, né? Tudo que você faz, aí você tem que procurar fazer com grande maestria, né? Se foi isso que eu escolhi, então eu tenho que tentar ali dar o meu melhor. Então, é um mercado que, a princípio,
né, os homens, né, não tô sendo, mas os homens olham meio, né, eles testam um pouco, você entende disso mesmo? Você entende de uma ponte rolante? Você sabe o que é um transformador, né? Então, você sabe o que é um pé direito? Então, a princípio, eles, numa visita, eles olham meio, né, mas quando você mostra, né, que sabe o que está falando, quando você mostra aí que você já tem referências no mercado, né, pessoas que podem aí te indicar, falar sobre o seu trabalho, porque hoje a propaganda boca a boca ainda é muito importante, né, e você acaba conquistando aquele cliente. E o mais engraçado de tudo isso, que é o que eu vivo enfatizando, né, todo mundo quer ter o seu profissional aí de confiança, né? Você tem o seu médico, você tem ali o seu dentista, você tem né, a sua babá, enfim. E aí você acaba conseguindo a fidelização daquele cliente. Então você é a corretora dele de confiança, né? E aí o próprio cliente acaba também fazendo a sua propaganda, acaba fazendo o seu marketing, acaba te indicando, né? Que é muito importante. Então é desafiador, mas eu garanto que é compensador depois. Garanto. Flávia, você tem alguma situação que você pode... Você Tem. lembra? Algum Tem perrengue que algumas. você passou? Algumas aí vamos nos estender um pouquinho. Não, brincadeiras à parte, é um pouco desafiador, sim, confesso. Acho que a mulher ela tem que se provar mais do que o homem, né? Quando nós entramos num cenário, seja uma reunião, seja um atendimento, eu acho que o homem ele já vem com uma credibilidade, né? Um rostinho, não é só um rostinho bonito, né, Henrique? Mas ele tem já um autodirecionamento, mas eu aprendi a ler pessoas. Então, eu tento ver também como que eu tô nesse atendimento, se está indo bem, como que está, que pessoa que nós temos que nos direcionar. Aprendi também a trabalhar muito com metas. Eu acho que a mulher, ela consegue se ater aos detalhes. Então, se ater, vamos falar assim, divulgação de imóvel, ela se atém se a foto tá boa, ela se atém se o descritivo tá bom, ela é detalhista. Tô falando por mim, mas eu acho que é um pouquinho mais do feminino essa minuciosidade, esse olhar um pouquinho mais apurado, e aí nós nos destacamos. Então, a gente consegue a gente tem que sempre ter as qualidades, né, afloradas. Onde eu sou boa, isso está indo bem, né? E já teve atendimentos que eu, como mulher, eu me vi numa situação que eu não estava na liderança. Então, realmente, eu chamo um colega, falo, Henrique, pega a bola, vamos comigo? Eu acho que essa leitura a gente tem que ter. E entender, porque a gente tem que atender o cliente tem que estar confortável. Então, a gente busca sempre isso, né? Dentro das nossas equipes, dentro do nosso corpo comercial. É isso, acho que não tem muito segredo aí, mas Tem muito alguma gostoso. dica para as mulheres que estão pensando em entrar aí na carreira do mercado imobiliário? Olha, ao meu ver, tem que ser firme, né? Tem que ter postura, tem que procurar sempre se aperfeiçoar, né? Tá por dentro do mercado e ser extremamente profissional, acima de qualquer coisa, ser extremamente profissional e mostrar que veio, né? Mostrar que entende do negócio, que fecha o negócio e é isso aí, tem que ir para cima. Henrique, e você como homem, já passou algum perrengue também? Nossa, diversos. A Flávia e a Andressa sabem diversos perrengues. Igual a Flavinha falou, se a gente for contar aqui, a gente vai se estender um pouco. Mas Fazer mais um podcast. tanto na parte boa, que todo dia a gente acorda com uma novidade, com uma oportunidade, também vai aparecer algumas coisas que não estão no caminho. Então, a gente já passou por diversas, viu? E serve até de aprendizado também. Também. Os perrengues também servem de aprendizado. Perrengue, com certeza. Perrengue é o maior aprendizado. Exatamente. Mas você aprende realmente. Exatamente. Então, nesses 36 anos, nós da Frias Neto temos sido os agentes do desenvolvimento imobiliário de Piracicaba. Que mensagem vocês, assim, uma palavra, uma frase, vocês gostariam de deixar para quem nos ouve? Seu imóvel é seu maior patrimônio. Imóvel é moeda forte. Então, faça parte de um time de sucesso. E confie em quem tem credibilidade. Gente, obrigada a vocês por esses momentos muito, muito bacana que nós passamos aqui. E queria agradecer a todos que nos ouvem e convidá-los para o nosso próximo episódio.